Fala galera, hoje estamos em mais uma de nossas aulas sobre eletrônica de potência. E nessa nossa aula de hoje a gente vai ver aqui por que nós devemos estudar eletrônica de potência. Bem, então para incentivar aqui o nosso estudo, nós temos o seguinte caso: a gente quer montar uma fonte de tensão onde a gente tem 20 volts aqui disponíveis e a gente quer que a nossa tensão de saída seja um valor abaixo desses 20 volts. Então, o que a gente pode pensar em fazer? A gente vai colocar aqui um transistor e colocando esse transistor, esse meu transistor vai agir exatamente como uma resistência variável aqui. Se a gente regular corretamente essa resistência, a gente consegue ter aqui um divisor de tensão, né? E dessa forma nós conseguimos definir qual que é a tensão que nós vamos ter aqui na nossa saída. Então, no nosso primeiro caso, a minha tensão de saída que eu quero é 15 volts. E eu tenho uma resistência que demanda 1 ampere desses 15 volts. Então seria uma resistência aqui de 15 ohms. Consequentemente, a corrente que vai passar por aqui vai ser 1 ampere. Bem, se nós colocarmos aqui na base do nosso transistor 15,7 volts, vocês sabem que vai ter uma queda de tensão no nosso diodo aqui e vamos ter uma regulagem de 15 volts aqui. Claro que para nós montarmos essa fonte é algo um pouco mais complicado que isso, mas a base é essa. Bem, se nós analisarmos a potência que nós estamos entregando é 20 volts e a corrente que está passando por essa fonte é 1 ampere. Então nós temos 20 watts de potência na nossa entrada, na nossa source, né, na nossa fonte. E a potência de saída, ora, é os meus 15 volts vezes o meu 1 ampere, que vai dar 15 watts. Fazendo essa divisão de 15 watts sobre 20, a gente vai ter um rendimento aí de 75%. E aí você pode observar e pensar, mas 75% até que não está ruim. Mas vamos pegar aqui então um segundo caso. Nesse meu segundo caso, eu quero na minha saída 5 volts. Se eu quero 5 volts, aqui eu vou ter que botar 5,7 volts, certo? E novamente a minha resistência, ela vai fazer com que passe aí 1 ampere. Então essa minha resistência aqui seria de 5 ohms. Bem, então agora vamos aos cálculos. A minha potência de entrada, ela vai ser a mesma da anterior. 20 volts vezes a minha corrente de 1 ampere. Já a minha potência de saída, ela será 5 volts vezes 1 ampere. Então nós vamos ter aqui uma divisão de 5 dividido por 20, que vai resultar em 25% de eficiência. Isso quer dizer que apenas 25% da potência que nós estamos colocando na entrada está sendo entregue na saída. O restante, os outros 75%, estão sendo gastos na forma de calor desse nosso transistor aqui. Então, é importante perceber a necessidade de se pensar em uma outra forma de realizar essa conversão de potência, para que nós tenhamos uma eficiência melhor do que esses 25%, ou até mesmo, quem sabe, melhor do que esses nossos 75% do caso anterior. Bem, gente, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os dispositivos que nós temos disponíveis da eletrônica para serem utilizados na área de eletrônica de potência. O primeiro dispositivo que eu vou comentar aqui já é um dispositivo que é para ser conhecido de vocês, são os diodos, né? Os diodos têm a seguinte função básica: eles permitem a passagem de corrente apenas em uma única direção. Então, se eu mando corrente no sentido da seta, o meu diodo permite essa passagem de corrente. Já se eu tento enviar corrente no sentido contrário à seta do meu diodo, esse diodo vai impedir a passagem de corrente. Aqui embaixo nós temos a curva característica desse meu diodo. Se a tensão sobre o diodo for positiva e permite a passagem de corrente,
Se ela for negativa, ele impede a passagem de corrente. O segundo dispositivo que nós temos aqui, que também é conhecido de vocês, é o MOSFET, que é o Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Esse dispositivo ele é capaz de controlar a passagem de corrente entre o dreno e a fonte através da tensão presente no terminal de porta. Então, dependendo da tensão que nós colocarmos aqui na porta, nós podemos ditar a corrente que passa entre o dreno e a fonte. O terceiro dispositivo que nós temos aqui é o TJB, que é o transistor de junção bipolar. Ele é um dispositivo bem semelhante ao MOSFET e ele também realiza o controle da passagem de corrente, no caso aqui entre o coletor e o emissor, onde essa corrente ela é controlada pela corrente que entra no terminal de base. Então, através da corrente que eu coloco aqui na base, nós podemos regular a intensidade da corrente que passa do coletor para o emissor. O próximo dispositivo que nós temos é o tiristor. Esse dispositivo nós iremos falar um pouco mais sobre ele, mas a ideia principal dele é que ele conduz em apenas uma direção, pois vocês estão vendo aqui que o símbolo dele se assemelha a um diodo, mas ele tem essa perna diferencial aqui, que é o terminal do gatilho. Como é que esse nosso dispositivo funciona? Esse nosso dispositivo, ele permite a passagem de corrente apenas do anodo para o cátodo, onde essa corrente apenas é permitida após emitido um sinal no gatilho. Então, mesmo que eu tenha uma corrente querendo passar do anodo para o cátodo, essa corrente só passa depois que eu enviar um pulso de corrente no gatilho. Eu tenho também o diac, onde esse diac ele é basicamente dois diodos Zener em paralelo, seria a ideia principal dele, e ele é capaz de conduzir em ambas as direções, mas a diferença é que ele só conduz uma vez que uma determinada tensão for atingida. Então, se nós tivermos um diac de 63 volts de disparo, por exemplo, ele apenas irá conduzir a passagem de corrente elétrica quando nós atingirmos esses 63 volts entre os seus terminais. O próximo dispositivo que nós temos é o triac, que nada mais é do que basicamente uma junção entre um diac e um tiristor. O nosso triac ele funciona tal como o tiristor, porém em ambas as direções. Então, vocês veem que ele pode permitir a passagem de corrente tanto num sentido quanto no outro, porém ele só permite essa passagem de corrente assim que um sinal de corrente é enviado em seu gatilho. Por último, nós temos o IGBT, que é um transistor bipolar de porta isolado. Ele basicamente é um dispositivo que acumula as vantagens do MOSFET e do TBJ, onde nós temos aqui a isolação que o MOSFET apresenta, consequentemente a corrente de porta que é zero, e ele tem o alto ganho que o transistor de junção bipolar possui. Então, por isso que o símbolo dele é basicamente uma mistura aí entre o MOSFET e o transistor de junção bipolar. Bem, gente, por essa aula é só. Espero que vocês tenham compreendido aí um pouquinho do porquê estudar eletrônica de potência e também visto aí um pouquinho sobre os dispositivos que nós temos disponíveis para serem utilizados na área de eletrônica de potência. Claro que nós temos mais dispositivos, porém os dispositivos mais comuns são estes aqui que eu apresentei. Por essa aula é isso e até a próxima.